Bom dia a todos e obrigada por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados do quarto trimestre de 2024 da Vível. Destaco àqueles que precisarem de tradução simultânea que temos essa ferramenta disponível na plataforma. Para acessar, basta clicar no botão Interpretation através do ícone do globo na parte inferior da tela e escolher o seu idioma de preferência, original ou inglês. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de mutar o áudio original em português clicando em Mute Original Audio. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia www.vivel.com.br/ri, onde se encontra disponível um material completo da nossa divulgação de resultados. É possível fazer o download da apresentação, inclusive em inglês, utilizando o ícone do chat. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone de Q&A na parte inferior da tela e digite sua pergunta ou utilize o botão Levantar a mão para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. Então, você deve ativar seu microfone para fazer perguntas. Orientamos que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência, relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da Vível, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Vível e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Hoje, contamos com a presença dos senhores Leonardo Birro, diretor-presidente, Frederico Oldani, vice-presidente financeiro administrativo e demais diretores. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Leonardo Birro, diretor-presidente, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Leonardo, pode prosseguir. Bom dia a todos e a todas. Obrigado pela presença aqui na nossa conferência sobre a divulgação dos resultados do quarto TRI e do ano de 2024. Eu vou iniciar aqui com uma reflexão da nossa jornada até aqui e de 2024, para falar um pouco dos projetos estratégicos. Depois vou passar para o Fred aqui para falar da parte financeira e estaremos todos à disposição para o nosso Q&A no final. Tá? Então, eu gostaria de começar aqui só relembrando um pouco da nossa jornada. Desde 2017, construímos aqui um ecossistema bastante único, bastante diferenciado e robusto no mercado de saúde, e as nossas mais diversas métricas cresceram pelo menos 7 vezes todas as métricas operacionais da companhia de lá para cá. Saímos de um negócio de distribuição de materiais e medicamentos para hospitais privados, que era a nossa companhia, a nossa Mafra, em 2017, para uma plataforma muito mais ampla, expandindo canais de atendimento, portfólio de produtos e criando uma vertical única de serviços para adicionar mais valor à nossa entrega de produtos para os nossos clientes ao longo desse caminho. Foram muito crescimento orgânico, mais de 15% ao ano, e muitas aquisições, como muitos de vocês acompanharam, mais de 25 aquisições durante todo esse período. A nossa última aquisição, que foi a Neve, aconteceu em maio de 2023. E a partir daí, a gente entrou de fato numa agenda de integração, incorporação e junção de todos esses ativos que a gente comprou. Essa agenda se intensificou mais a partir do terceiro trimestre de 2023, e alguns dos exemplos são mais de 18 incorporações de CNPJ, uma série de simplificações sistêmicas em ERPs, em WMS, em CRM e vários outros sistemas pela companhia, e uma evolução de toda a nossa infraestrutura, sistemas e processos logísticos, que é um coração do nosso negócio, e a gente juntou várias dessas operações ao longo do ano de 2023 e também em 2024. Tudo isso a gente sabia e sabemos que é fundamental para o crescimento sustentado e sustentável da companhia por longo prazo. Fizemos, sim, muita coisa em pouco tempo,
desde o terceiro TRI de 2023 até o final de 2024, mas muito seguros de que essa é a construção necessária para o longo prazo e para termos uma companhia integrada, sólida e com os controles necessários, que é o que todos nós queremos. O que a gente aprendeu, o que vimos em 2024, enquanto a gente estava fazendo todo esse processo de integração? Acho que da porta para dentro, certamente a gente viveu dores importantes do crescimento acelerado que tivemos nos 6 anos anteriores. Acho que esse é um processo que aprendemos, sabemos que não somos os únicos que já passaram por isso, mas de fato algumas coisas saíram diferentes do que a gente imaginava. A complexidade da integração de tantas companhias ao mesmo tempo, e muitos sistemas e muitas dinâmicas diferentes, a necessidade de evoluir na visibilidade de indicadores, de políticas, de controles de processos, ao mesmo tempo que a gente estava juntando operações, encerrando algumas operações, trouxe complexidade e desafios operacionais que, sim, impactaram o nosso resultado de forma importante em 2024, além do que nós imaginávamos como desenhamos o plano. Em paralelo a isso, da porta para fora também, o cenário externo trouxe outras importantes dificuldades para a gente, ao mesmo tempo que estávamos lidando com as dificuldades internas. Mudanças fiscais, como, por exemplo, o DIFAL, o Convênio 162, trouxeram uma necessidade rápida de readequação da nossa malha logística, readequação do nosso modelo de operar, ao mesmo tempo que estávamos promovendo todas as integrações. No lado macro, aumento de taxa de juros e um cenário desfavorável, obviamente, também colocou uma pressão de resultado financeiro e no nosso balanço, ao mesmo tempo que isso acontecia. E no setor de saúde, após a pandemia e após 2022, ou seja, mais em 2023, 2024, uma mudança importante, uma ressaca que a gente chama do setor de saúde, com a dinâmica de capital de giro se deteriorando muito mais, uma pressão de margens aumentando em todos os elos da cadeia e uma necessidade de busca por eficiência. Muitas companhias também trabalhando no seu lado de integração operacional após um ciclo de expansão via aquisições, e isso trouxe ainda mais desafios externos para os nossos desafios internos que a gente estava vivendo. Porém, o ano de 2024 foi fundamental para que a gente pudesse ir a fundo dos nossos indicadores operacionais, fazer um diagnóstico muito claro de quais eram os pontos de evolução, quais eram as prioridades que a gente tinha que dedicar tempo a partir de 2024 e ao longo do ano de 2025. Então, a gente conseguiu aprender bastante, reconhecer com algumas falhas ao longo desse processo e se preparar muito para entrar no módulo de execução. E foi isso que a gente fez ao longo do ano de 2024. Já do terceiro para o quarto TRI, iniciamos um processo de execução de cada uma dessas frentes de virada, e essa é a nossa agenda de 2025. Deixamos para trás toda a parte de diagnóstico, de entendimento e de criação de plano de ação em 2024. 2025 é tudo sobre execução e evolução do nosso negócio ao longo do ano. Com isso, eu gostaria de destacar aqui alguns desses projetos e quais são as frentes que nós já encerramos 2024 e começamos 2025 absolutamente focados em execução. Primeiro, em operações, planejamento e estoques. Essa foi uma das frentes onde as integrações operacionais nos trouxeram falta de visibilidade e desconexão de alguns processos. Isso impactou claramente o nosso capital de giro. A gente tem um novo processo de planejamento, controle, compras e gestão de estoques que já está rodando desde o meio de 2024. Já começamos a ver alguns dos resultados que serão mencionados aqui ao longo da apresentação. Novos centros de distribuição. A gente fez um investimento muito grande em CAPEX na companhia em 2023, da ordem de 300 milhões de reais, em 2024, da ordem de 185 milhões de reais, e a gente reformulou todos os nossos centros de distribuição. Temos uma infraestrutura muito moderna e das melhores que existem hoje no Brasil, e o mesmo sistema de controle, o mesmo WMS em todos os nossos CDs desde janeiro de 2025. Isso nos trará garantia de muito mais controle e mais produtividade ao longo desse ano. Terceiro, evolução do nosso modelo de fretes. Esse foi um dos principais impactos no nosso SG&A e ainda é. A gente vem buscando já uma evolução desse modelo, tanto pela
pelos desafios internos, quanto pela reformulação da malha logística que eu comentei acima, por conta das mudanças tributárias. Teremos, ao longo desse ano, uma mudança no nosso modelo de contratação e gestão de frete, com novas tecnologias e a internalização de um parceiro de negócios que era nosso maior parceiro de fretes. Então, a gente está na busca de uma melhoria de nível de serviço e redução da nossa conta de fretes, que é a nossa maior conta dentro do SG&A. Por último, consolidação industrial. Também investimos muito em 2023 e em 2024 num novo parque fabril para a nossa linha de lenços umedecidos. Já começamos a migração das duas fábricas adquiridas, FW e Daviso, para esse novo parque industrial já no mês de março. Essa migração se encerra no mês de maio e a gente espera dali novos ganhos de sinergias a partir dessa consolidação. De novo, investimentos feitos em 2023 e em 2024, que começamos a colher os resultados a partir de 2025. Mudando para a gestão comercial, aqui também uma mudança importante, seja pelo nosso entendimento do negócio, seja pela mudança de dinâmica do mercado que aconteceu ao longo de 2023 e 2024. Estamos com uma política muito mais austera e uma revisão dos nossos principais contratos comerciais na companhia, em todas as unidades de negócio. Estamos, nesse momento, fazendo a revisão de muitos desses contratos e, sim, a saída de contratos que não tenham um ROIC mínimo que nós acreditamos. Apostamos em alguns desses contratos no momento onde o setor estava passando por uma mudança importante e os prazos de recebimento nossos estavam se alongando bastante e a gente contava com uma compensação desses prazos pelo nosso contas a pagar. Alguma coisa disso aconteceu, uma boa parte não aconteceu e nós vamos agora corrigir isso no ano de 2025, já agora nesses meses que se seguem. Forte redução de prazos, essa é a nova política da companhia. Teremos uma oferta de prazos para os nossos clientes muito diferente do que fizemos nos outros anos. Estamos certos que isso irá trazer reflexos no nosso contas a receber ao longo dos próximos meses. Temos uma clareza muito grande de quais negócios têm o melhor ROIC para a companhia, como, por exemplo, Insuma, e quais são os negócios que colocaremos mais foco e mais recursos para o crescimento futuro. E, por último, a gente tem uma área muito mais robusta hoje de gestão de categorias, que entende o ROIC de cada um dos negócios, o papel de cada uma das nossas categorias e consegue trazer para a gente, junto com o time comercial, recomendações e direções muito claras de onde queremos crescer e onde não queremos crescer. Despesas, também uma agenda importante que nós atuamos ao longo do ano de 2024. Encerramos o nosso processo de diagnóstico e definição do plano de ação ao final do terceiro trimestre e começamos a executar isso no quarto trimestre de 2024. Isso segue principalmente ao longo do primeiro semestre de 2025. Algumas das frentes são CSC, junção dos processos de back-office a partir de todas as incorporações e integrações que fizemos nos anos anteriores e reduções de despesas fixas. Redução do custo de frete, como eu já comentei, que também é uma importante perna do nosso SG&A, e encerramento de operações que, apesar de terem evoluído muito no ano de 2024, e a gente acreditar muito nessas teses para o longo prazo, a gente decidiu encerrá-las no curto prazo para que a gente tivesse uma redução do nosso SG&A também, como Farmi e Boxy-Pharma, por exemplo. Quarto, capital de giro. Esse é, sem dúvida, um dos principais focos nossos para 2025. A perna de contas a pagar e estoques, que a gente teve um descasamento importante ao final de 2023 e carregamos boa parte de 2024, a gente já ajusta agora. A gente já está rodando hoje com o nosso contas a pagar, financiando os nossos estoques, como vocês puderam ver ao fechamento de 2024, cerca de 6 dias de financiamento, e esse é o estrutural do nosso negócio. E a gente, de fato, teve um desequilíbrio disso ao longo do ano, mas trabalhamos muito para ajustar os nossos estoques, reduzir o excesso e também renegociar prazos para que a gente pudesse voltar a ter esse financiamento. A parte que ainda não está onde a gente quer são as nossas políticas de contas a receber e prazos com clientes, como eu comentei com vocês. Teremos esse processo agora ao longo dos próximos meses e esperamos ver o benefício de tudo isso a partir do meio do ano, ao longo do segundo semestre, reencaixando também o nosso contas a receber. Por último, a governança.
Tivemos mudanças importantes em 2024. Primeiro, novas adições ao Conselho de Membros Independentes, que trazem uma experiência e uma bagagem operacional muito relevante para contribuir com os demais membros do Conselho que permanecem. Segundo, uma mudança de modelo de gestão a partir de uma expansão muito rápida para vários negócios diferentes e muitas aquisições. De fato, tínhamos uma gestão mais descentralizada, que em muitas vezes tomava decisões muito corretas e muito importantes para a parte, mas não necessariamente tinham uma visibilidade do impacto disso no todo. A gente mudou o foco e temos agora os principais processos da companhia, não todos eles. A gente preserva na ponta a autonomia necessária para que os negócios possam rodar de forma diferente, com as suas características diferentes. Mas as principais decisões de impacto mais relevante na companhia estão no modelo centralizado desde o meio de 2024 e garantem que a gente consiga priorizar o todo e não as partes. E ao longo de 24 também fizemos uma evolução do meu time direto, com novas adições que chegaram ao time, que junto com o time que já estava aqui na Viveo, conseguirá levar a companhia para um outro patamar. E esse é um ponto importante de mostrar para vocês qual é a nova estrutura e qual é o novo time direto de reportes meus aqui na companhia. Agradecer também muito àqueles que deixaram a companhia e tiveram um papel fundamental na construção do ecossistema que nos trouxe até aqui. Desejar, obviamente, boa sorte a todos aí nos seus novos desafios e também mostrar para vocês as novas chegadas e as pessoas que hoje fazem parte desse time de liderança, né? A chegada do Luiz ao final de 2023, fundamental para liderar toda a área de operações. A chegada do Fred no segundo trimestre do ano passado para liderar não só a área financeira, mas a área de M&A, RI, jurídico, várias áreas que se reportavam direto para mim. Lembrando que eu tinha 17 reportes ao final de 2023 e a gente passa para ter 7 ao longo desse ano. A chegada do Ricardo para liderar toda uma área de gestão de categorias, focado em pricing, gestão de categorias e inteligência de mercado. E a chegada do Nelson, mais recentemente, para liderar o nosso negócio de insumo, uma experiência muito importante no setor de saúde, na prestação de serviço, que a gente entende que esse negócio tem características bastante diferentes dos demais. Então, o Nelson recém-chegado para liderar. Temos uma posição vaga ainda, de vice-presidente de RH e ESG, que vamos concluir em breve, e continuamos contando aqui com toda a experiência e liderança do Wilson em todos os negócios de distribuição da Viveo e do Renan em todos os nossos negócios de varejo e bens de consumo. Então, esse é o time que lidera e já liderou todo esse diagnóstico, esse entendimento e a definição do plano de ação que a gente está executando em 2025. Então, estamos certos de que temos as bases corretas, temos o entendimento e os planos já definidos para a gente executar isso ao longo desse ano. Com isso, para fechar aqui a minha parte, eu queria mostrar alguns resultados iniciais dessa execução do plano que começou mais para o final de 2024. Acho que, primeiro, a geração de caixa livre. Tivemos lá, e vocês se lembram, em 2023, um consumo muito grande de caixa de quase 900 milhões, e a gente já consegue, em 2024, ter uma geração de caixa de 206 milhões no início desse trabalho de implementação de cada um desses projetos. E esse será o nosso foco para 2025, aumentar a nossa geração de caixa. O segundo ciclo, uma redução de 11 dias em relação ao quarto TRI de 2023, muito puxado por estoques e contas a pagar, como eu já comentei anteriormente, e a gente quer evoluir ainda mais esse ano, principalmente pela evolução do nosso contas a receber e das novas políticas que já estão sendo implementadas. Redução das despesas, o início do processo de redução das despesas também foi no quarto TRI, então a gente já viu despesas gerais e administrativas caindo 12,5% versus o ano anterior, e uma melhoria sequencial do nosso EBITDA quando comparado ao terceiro TRI de 2024, crescendo praticamente 12% no quarto TRI. Em paralelo a isso, fizemos agora no final do ano a renegociação das covenants das nossas debêntures, com apoio maciço dos nossos credores, sem um aumento de taxa, reforçando as garantias, mas saindo desse processo com uma confiança muito grande de que os nossos credores também acreditam no nosso plano operacional e na virada que faremos ao longo do ano de 2025. Com isso, eu passo a palavra aqui para o Fred, para entrar em detalhe em todo o nosso desempenho financeiro
e estarei aqui com vocês para o nosso Q&A. Fred, bola contigo aí. Obrigado, Léo. Eu vou começar no slide número 11 para comentar um pouco primeiro sobre os ajustes não recorrentes que a gente efetuou nesse quarto trimestre, né? Assim, então, acho que, primeiro, assim, só reforçar que esses ajustes eles têm impacto praticamente nulo no caixa da companhia, né? Eles são advindos basicamente, de mudanças de julgamento da administração em relação, primeiro, ao DIFAL, né? Assim, o DIFAL é um assunto já conhecido de todo o setor, não só do setor de medicamentos, mas de outros setores também do varejo, tá? Com base na opinião dos nossos assessores em relação ao prognóstico das teses Estado a Estado, a gente efetuou um valor de provisão de 390 milhões entre principal e juros. Tá? Desses 390 milhões, o impacto caixa foi de 38 milhões, que são os casos que efetivamente a gente decidiu pagar, a gente entrou em parcelamentos, isso está registrado em impostos parcelados. O restante, embora a gente efetuou uma provisão, a gente acredita que ainda tem uma série de discussões pendentes no próprio STF, a questão dos embargos, questão de possíveis modulações, que ainda podem mudar o prognóstico do DIFAL no futuro próximo. E também existem uma série de questões em relação a vícios em legislações locais, discussões Estado a Estado, que a gente acredita que a gente deve ter êxito em recuperar boa parte desses valores que a gente efetuou a provisão. Tá? Então, acho que aqui é muito mais um reconhecimento contábil do que efetivamente qualquer desembolso relevante de caixa por parte da companhia. Né? Tem outros dois assuntos também que acho que vale destacar. Assim, primeiro, a questão de provisão e baixas de OL. Assim, OLs são verbas, em geral, que a companhia tem contas correntes junto com a indústria farmacêutica. A gente revisou a expectativa de recuperabilidade, né, de todas as verbas que a gente tinha registrado na companhia. Só lembrando que a gente vem de uma série de incorporações, sistemas diferentes, modelos de gestão diferentes, né? E quando a gente terminou as incorporações, a gente botou tudo no mesmo modelo de gestão e controle, e aplicando as regras mais razoáveis que a gente entende de recuperabilidade dessas verbas hoje, a gente entendeu que essa porção tem baixa probabilidade da companhia vir recuperar, e a gente efetuou a baixa desses valores, 264 milhões. E, por fim, a gente tem uma série de outras questões relacionadas a M&A e conciliações de contas, baixas de ativos, enfim, a gente também revisou a recuperabilidade de todas essas contas, entendeu que, por volta de aproximadamente 350 milhões, tem baixa probabilidade de ser recuperado, a gente procedeu com a baixa desses valores. Quando a gente totaliza isso, a gente está falando em uma baixa de aproximadamente 1 bilhão. De novo, como eu falei, impacto caixa é bastante limitado e, enfim, são eventos não recorrentes que ajudam a limpar o balanço da companhia e a gente não vislumbra outros ajustes no futuro, ou seja, todas as estimativas que tinham que ser revisadas foram feitas agora no quarto TRI, e 25 a gente entende que deve ser um ano bastante mais limpo de qualquer tipo de efeito não recorrente nos números da companhia. Tá? Dando sequência, no slide número 12, comentar sobre os destaques financeiros do quarto trimestre. Primeiro, nossa receita líquida atingiu 2,9 bilhões, assim, 1,1% de crescimento, encerrando o ano com 11,5%, 4,5% de crescimento em relação ao ano anterior. Nosso lucro bruto ajustado atingiu 386,4 milhões, margem bruta de 13,2%, uma contração em relação ao ano passado, mas uma estabilidade em relação ao que a gente vem apresentando nos últimos trimestres, né? Assim, a despeito só de uma piora de mix, né? Assim, com aumento de participação que a gente vem comentando,
de segmentos que operam estruturalmente com margem bruta mais baixa, mas a gente vê já que ao longo do ano a gente estabilizou as margens da companhia e a gente deve seguir aí ao longo de 25 numa trajetória de recuperação de margens. Nosso EBITDA ajustado atingiu 164 milhões no trimestre, totalizando 650 milhões no ano, margem de 5,6%. Nosso fluxo de caixa, assim, a gente encerrou o ano com 206 milhões de geração de caixa. Acho que aqui talvez é a virada mais importante que aconteceu ao longo do ano, dado que a gente teve um consumo de caixa em 23 de aproximadamente 900 milhões. Esses 206 ainda muito abaixo do que a gente entende que é o nosso potencial de geração de caixa normalizado, mas ele já mostra que a companhia tomou as ações na direção correta e a gente deve ter melhoras substanciais na geração de caixa livre ao longo do ano de 25. Nosso ciclo de caixa, assim, no quarto TRI, a gente já chegou em 52 dias. Depois eu vou comentar aqui com um pouco mais detalhes sobre as dinâmicas, as contas de capital de giro. E, por fim, o ROIC de 10,9%, ainda abaixo do mínimo de 15% que a companhia está buscando, mas que a gente está no caminho de recuperação de ROIC ao longo do ano de 25. Dando sequência, comentar sobre o desempenho de receita dentro dos nossos segmentos. Acho que primeiro o canal de hospitais e clínicas, aqui, acho que vale a pena a gente destacar assim, o crescimento dos medicamentos de alto custo, assim, e especialidades, e a redução na venda de materiais e fármacos, né? Assim, no ano, a gente cresceu 4,3% nesse segmento, ele é o maior segmento da companhia, ele é um segmento que hoje a gente não tem foco em crescimento, o nosso foco é em rentabilidade e liberação de capital de giro. Então, a gente começou a fazer ajustes já ao longo do segundo semestre de 24, mas os grandes ajustes vão ser feitos agora no primeiro semestre de 25, onde a gente tem as renegociações de contrato ao redor da virada da CEMED, que acontece agora na virada de março para abril, e a gente vai privilegiar as operações com ROIC mais alto, então deve ser um ano de crescimento mais tímido nesse segmento, mas com uma melhora substancial nos indicadores de capital de giro e também de margem bruta. Dando sequência no segmento de laboratório e vacinas, esse acho que é o destaque de desempenho na companhia, crescimento que vem crescendo substancialmente, né? Assim, cresceu ao longo do ano inteiro e segue crescendo no quarto trimestre, 24% de crescimento. Aqui acho que tem uma dinâmica super importante que está acontecendo, principalmente no segmento de vacina, associado às vacinas para adultos. Então, o segmento de vacinas, que historicamente sempre foi muito focado em crianças, a gente tem uma série de lançamentos que a gente viu na indústria, como a Brísio para bronquiolite, as vacinas de pneumo, HPV, e elas têm liderado esse crescimento no segmento de vacina, que tende a continuar ao longo dos próximos anos, né? Assim, é algo bastante importante. A gente tem uma posição bastante sólida nesse segmento. É um segmento que a gente tem operado com margens saudáveis, mas também tem algumas oportunidades aqui de otimização de capital de giro que devem ser implementadas também ao longo de 25. Na sequência, segmento de varejo, assim, varejo, a gente teve praticamente uma estabilidade no ano, né? Assim, uma pequena contração no quarto trimestre. Aqui a gente tem que destacar uma questão de mix importante, principalmente em categorias associadas, categorias de lenço, principalmente, onde a gente teve uma mudança relevante entre a composição de vendas. A gente tem aumentado substancialmente a venda em categorias assim, em marcas próprias, em detrimento a vendas diretas no canal B2B. Né? Nós também tivemos um crescimento importante em categorias novas, assim, e também expansão de portfólio dentro de diversos segmentos, e é um segmento que no ano de 25
também tem um foco bastante importante em recuperação de margens, tá? Também é um segmento que deve ter um crescimento mais tímido ao longo de 25, mas com uma melhoria importante de margem bruta e de lucro bruto ao longo do ano. Por fim, a categoria de serviços, aqui talvez a categoria que a gente tenha tido maior frustração de desempenho ao longo de 24. A gente teve uma série de questões que impactaram, como a gente já discutiu ao longo do ano, na Life, toda a questão do impacto das enchentes no Rio Grande do Sul, um segmento que é super relevante em termos de margem, né, que é o segmento de diálise, passou boa parte do segundo semestre operando muito abaixo da capacidade, tivemos que fazer uma reconstrução na planta da Life, teve um impacto importante. Em manipulação de quimioterapia, também tivemos algumas questões associadas a perdas de contratos, dado alguns clientes relevantes que procederam com a internalização desse serviço de manipulação, mas nós tivemos mudanças importantes, como o Léo já comentou, a gente trouxe um VP novo, dedicado ao negócio, com muita experiência no setor e que deve implementar uma dinâmica diferente nesse segmento ao longo de 25, né? Assim, e por fim, só também comentar, como o Léo já falou, a gente tomou a decisão em dezembro de descontinuar a Pharming e a gente está procedendo aí ao longo do primeiro trimestre com o encerramento dessa operação. Indo para o slide número 15, nosso lucro bruto ajustado teve uma pequena contração em relação ao ano passado, mas como a gente tem falado, a gente tem mantido margens estáveis em relação aos últimos trimestres. No acumulado do ano, a gente vê uma queda muito em cima do desempenho do ano de 23, que tinha sido muito mais forte, mas agora entrando em 25, a gente tem perspectivas positivas, tanto de crescimento do lucro bruto, quanto de recuperação de margem bruta. Próximo slide. Comentar sobre o desempenho de despesas. Enfim, a gente comentou ao longo do segundo semestre do ano passado todo o trabalho feito, né, assim, em termos de ajuste de estrutura, revisão de contratos. A gente já começa a ver alguns desses impactos no resultado do quarto TRI. Não são todos ainda, o primeiro TRI ainda tem efeitos importantes, no segundo também a gente deve ter efeitos, mas a gente já viu uma queda sequencial de SG&A em relação ao quarto em relação ao terceiro TRI de 24, mas ainda tem, enfim, a gente tem ainda ganhos importantes de redução de despesa para serem recuperados aí ao longo de 25. Frete foi o grande ofensor de despesa ao longo do ano. Como o Léo comentou, a gente tem uma série de ações focadas em a gente melhorar a eficiência de frete ao longo de 25. Como o Léo comentou, a gente tem internalização de um dos nossos principais parceiros. A gente tem outras iniciativas como implementação de sistemas, otimização de rotas, enfim. Frete é algo que a gente deve trabalhar bastante ao longo do ano e, como o Léo falou, é a principal conta hoje dentro da nossa despesa de vendas e vai ter um foco muito grande da administração em otimizar essa linha ao longo de 25. Por fim, nosso EBITDA ajustado de 164 milhões no quarto TRI, a gente vê uma melhora sequencial em relação ao terceiro trimestre, né? Então, acho que aqui assim, a gente já vê alguns dos impactos, ainda que tímidos, começando a apontar para uma direção diferente de EBITDA. Com isso, a gente termina o ano com 650 milhões de EBITDA. A comparação com 23, enfim, mostra uma pequena queda, assim, mas quando a gente olha o prognóstico, a gente entende que os números são daqui para melhor a partir do ano de 25. Dando sequência ao resultado financeiro, a gente teve uma despesa financeira de por volta de 540 milhões, aqui um aumento de 9% em relação ao ano passado, completamente em linha com o que a gente está vendo de aumento de taxa de juros
e também os nossos custos financeiros alinhado com o nosso custo de dívida, assim, na casa de CDI mais 1,6. O principal ofensor mesmo está relacionado ao aumento de taxa de juros. E quando a gente combina todos esses efeitos, o resultado do ano de 24 é um prejuízo líquido ajustado de 90 milhões de reais. Indo para o slide número 18, aqui comentar sobre a geração de caixa. Acho que a geração de caixa é talvez a principal mudança que a gente consegue mostrar de direção de 2024 em relação a 2023. A gente veio de uma queima de caixa de perto de 900 milhões de reais. A gente chegou numa geração de 206 milhões em 24. De novo, ainda bastante aquém do que a gente entende que é a nossa geração estrutural. Aqui acho que também vale a pena notar que os efeitos que a gente comentou não caixa, a gente vê isso claramente aqui no fluxo de caixa da companhia, com os itens não caixa de aproximadamente 1,25 bilhões, ou seja, os ajustes não tiveram nenhum efeito relevante no caixa da companhia. E também tem, acho que um último comentário que vale a pena ser feito sobre o desempenho de geração de caixa do quarto TRI. Aqui acho que tem um efeito importante em relação ao terceiro TRI, que dado a renegociação de covenants que a gente implementou, a gente fez um nível muito menor de antecipação de recebíveis do que a gente tinha feito no terceiro TRI. Isso tem um efeito importante em explicar essa geração de caixa negativa do quarto TRI. Existem também questões de sazonalidade, mas acho que aqui tem um ponto importante, que é, com todos os ajustes que a gente fez na gestão de capital de giro e na gestão de compras, historicamente, a gente costuma ter uma conta de fornecedores que, assim, costuma ser bastante favorável no quarto TRI, mas muito negativa no primeiro TRI. Com as mudanças que a gente fez em toda a gestão de compras e gestão de capital de giro, a gente deve passar a ter isso mais normalizado a partir do primeiro TRI de 25. Então, a gente não deve ter um efeito tão negativo na conta de fornecedores como a gente tem no primeiro TRI de 25, como a gente usualmente teve nos anos anteriores. Vai ter uma conta de fornecedores que vai ser mais estável ao longo dos trimestres do que ela tem sido ao longo dos últimos anos. Então, assim, acho que o quarto TRI aqui ainda tem efeitos importantes das mudanças que a gente fez em toda a gestão de working capital, mas ao longo de 25 vocês vão ver números bem mais ajustados e bem mais fáceis de entender do que talvez foi nos últimos anos. Por fim, no slide número 19, a gente vai comentar sobre o ciclo de caixa. Aqui a gente tem uma melhora importante no ciclo de caixa, que atingiu 52 dias. Aqui acho que o destaque principal é que a gente tem um estoque aqui já caminhando para os níveis adequados de financiamento, ou seja, a gente está aqui com 6 dias de gap entre estoque e fornecedores. Ainda vemos espaços para ver essa diferença abrir mais. O estoque tem potencial de vir abaixo de 60 dias ao longo de 25, e o nosso ciclo de contas a pagar ou deve ficar estável, ou talvez até aumentar um pouco em relação ao que a gente está vendo. Aqui no contas a receber, a gente tem aqui 59 dias, limpo de antecipação a recebíveis, a gente está com 63 dias. Esse aqui, 63 dias, ainda não tem os impactos das mudanças de política de prazo que a gente está implementando ao longo do primeiro semestre de 25. Então, essa é a conta que a gente espera a maior variação aí ao longo de 25, principalmente no segundo semestre, quando a gente já deve ter todas as renegociações de contratos sendo efetuadas, e a gente espera rodar consistentemente o nosso contas a receber abaixo de 60 dias. Indo para o próximo slide, a gente tem aqui os números de endividamento. Como o Léo comentou, a gente fez a renegociação dos covenants,
nesse quarto trimestre. A gente tem temporariamente, né, assim, do quarto TRI de 24 até o primeiro semestre de 26, a gente tem covenants que, para o quarto TRI, a gente levou para 5 vezes o limite de alavancagem. A gente tem uma curva decrescente, a gente tem que voltar para os níveis anteriores, que é de 3 vezes e meia, só no meio de 26, só em junho de 26. Agora, no final do ano, a gente passou com uma certa folga, né? Nossa alavancagem está em 4,3 e a gente entende que esse período de renegociado, esse 1 ano e meio, é o suficiente para a gente terminar de implementar os planos de ajuste, fazer a alavancagem da companhia de volta para os números anteriores. Aqui a gente também, no quadro de baixo, a gente tem o nosso cronograma de amortização, ou seja, no total a gente tem por volta de 500 milhões vencendo esse ano. A gente entende que a gente não vai ter necessidade de captações esse ano, a gente consegue lidar com esses vencimentos com o volume que a gente tem em caixa e com a geração de caixa esperada para o ano, e a gente só volta a ter necessidade de captação de novo no ano de 26. Acho que esses são os principais pontos em relação ao fechamento do ano de 24. E agora a gente segue para a sessão de Q&A. Muito obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, você deve clicar no ícone de Q&A na parte inferior da tela e digitar sua pergunta por escrito, ou clicar no botão levantar a mão para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela e então você deve ativar seu microfone para fazer perguntas. Solicitamos, por gentileza, que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Nossa primeira pergunta vem de Felipe Amâncio, do Itaú BBA. Felipe, você pode ativar seu microfone. Opa, bom dia, pessoal. São duas perguntas aqui do meu lado. A primeira delas é sobre os ajustes feitos no trimestre, né? Me corrija se eu estiver errado, mas vocês comentaram aqui que na apresentação que os ajustes eles tiveram efeito caixa praticamente nulo, né? Mas especificamente no ponto de FAO, se vocês pudessem comentar um pouco como que seria o eventual desembolso desse montante, se é possível a gente já ver algum impacto disso daqui em 2025, por favor. E a segunda pergunta é sobre a dinâmica aqui de hospitais e clínicas, né? A gente viu um crescimento um pouco menor da receita dessa BU nesse trimestre. E aí, para 2025, vocês também comentaram na apresentação de uma nova política de prazos, né, para os clientes. Quem entender qual que vocês esperam que seja o impacto dessa estratégia em crescimento da receita para essa divisão, pensando também em 2025, por favor. Opa, tudo bem, Felipe? Eu vou pegar a primeira pergunta. Depois o Léo responde a segunda parte da pergunta. Em relação ao DIFAL, tá? Assim, a grande maioria da provisão é em relação ao DIFAL 22. O DIFAL 22, a gente entende que está bastante longe ainda de estar finalizado. Como a gente comentou, tem embargos ainda abertos que não foram apreciados pelo STF, tem questões de modulação e em passando isso ainda existem discussões Estado a Estado. E o DIFAL 22, assim, ainda está em fase muito, muito inicial de discussão. Então, esse que é o valor mais relevante, a gente não vê nenhum tipo de desfecho desse volume no curto prazo. Tá? Os volumes que a gente efetuou o parcelamento, que são esses 38 milhões, são em relação ao DIFAL 21. O DIFAL 21, a gente ainda tem algo perto de 100 milhões de reais, que pode ter algum desfecho em 25. Provavelmente a gente vai perder alguns, vai ganhar outros. Tá? Assim, no DIFAL 21, a gente, assim, esses 37 milhões que a gente perdeu, a gente ganhou volumes também importantes assim, em alguns estados, tá? Assim como São Paulo, por exemplo. Tá? E mesmo nos casos que eventualmente a gente venha a perder, a maioria dos estados tem programas de parcelamento em aberto. Enfim, se acontecer, eventualmente esses valores eles
eles provavelmente virariam parte da dívida em tributos parcelados com desembolso de caixa aí diluído ao longo do tempo. Por exemplo, esses parcelamentos que a gente efetuou, o maior deles a gente fez em 5 anos. Né? Então, tem estados com parcelamento aberto em 12 meses, tem estado, enfim, aí cada estado tem condições específicas, mas a gente não espera que o DIFAL venha gerar desembolsos relevantes ao longo de 25. Boa. Pegando a tua segunda pergunta aqui, Felipe, da dinâmica de hospitais e clínicas. Primeiro, né, o setor continua crescendo e, na nossa visão, ele cresce duplo dígito baixo, então tem oportunidade de crescimento, mesmo nos momentos aqui onde a gente teve, né, desafios operacionais, as viradas de CD, a gente nunca teve dificuldade de crescer, né, dada a nossa capilaridade, a nossa presença de mercado, então tem oportunidade de crescer. Nós definimos para o ano de 2025 para a gente um objetivo de crescimento pequeno nesse canal de hospitais e clínicas, para que a gente possa, de fato, atuar em todos os processos operacionais que eu citei anteriormente e atuar muito na revisão do nosso capital de giro e dos nossos prazos para esse canal. Tá? Então, vamos crescer menos, porém, nesse crescimento menor, existe embutido uma troca de negócios, contratos e crescimentos que não faremos mais esse ano e tínhamos na nossa base de resultado no ano passado, ou seja, vamos reduzir a presença e a nossa venda em vários negócios que têm um ROIC ruim abaixo do nosso ROIC mínimo e vamos, ao mesmo tempo, encher ou ocupar esse espaço com novas vendas que têm uma dinâmica de capital de giro, de margem e de ROIC muito melhor. Então, no net, você vai ver um crescimento pequeno no canal, mas nesse crescimento pequeno tem embutido uma troca de perfil de venda muito relevante. E esse perfil de venda vai trazer uma liberação de capital de giro importante ao longo do ano e uma melhoria de margem bruta no canal. Perfeito, pessoal. Obrigado pelas respostas. Nossa próxima pergunta vem de Gustavo Tísio, do Bank of America. Senhor Gustavo, seu microfone está liberado. Perfeito, pessoal. Obrigado por pegar minhas perguntas. São duas aqui. A primeira é um pouco mais macro, tentar entender o que esperar da Vivo depois do processo, depois de todos esses processos e mudanças que a gente está vendo, e como que podemos ver a competição nessa lógica, o que dá para esperar de margem também. E um outro ponto é na geração de caixa. O Dani comentou na melhora, né, de 200 milhões de caixa versus 900 de perda do ano anterior. É mais para explorar um pouquinho o que é a expectativa da empresa. Falou que acho que deve ser maior que isso, mas também teve um pouco de adiantamento de recebíveis que ajudou, se não falha a memória, são 750 milhões. Então seria mais ou menos uns menos 500 em 2024. Tá certo essa conta nossa e faz sentido ver em direção a zero ou talvez o adiantamento de recebíveis seja uma coisa frequente daqui para frente e tende a ser melhor que os 200 milhões em 2025? Obrigado, pessoal. Obrigado, Gustavo, aí Deixa eu pegar a primeira aqui, Fred, aí você pega a segunda. Obrigado pela presença e pelas perguntas aí. Em relação ao macro, né, o que esperar de futuro e a competição que você mencionou. Então, o que esperar da nossa nova disciplina de execução é, de fato, melhoria de margem bruta ao longo do ano, liberação de caixa e capital de giro com o ciclo melhorando, principalmente no contas a receber, depois da melhora do contas a pagar estoque, ainda tem uma melhora que a gente acredita que dá para fazer ali, mas principalmente do contas a receber, e a gente de fato vai puxar a fila de uma mudança importante do setor. Né? A gente veio de 2 anos onde o setor de distribuição, de certa forma, financiou o crescimento do setor, estendendo prazos para os clientes na ponta, e esses prazos nós não vamos estender mais. Então, a partir disso, a gente espera que o próprio setor e a própria concorrência também consiga ajustar os seus prazos e reequilibrar algo que ficou desequilibrado nos últimos 2 anos, no ciclo todo. Então, o que esperar é a gente realmente crescer com rentabilidade, crescer com geração de caixa, recuperando margens e reenquadrando o nosso ciclo ao longo desse ano. Aí, Fred, você quiser conectar com a geração de caixa? Bom, a geração de caixa, assim, embora a gente fez 700 milhões no ano, mas assim, a maior parte desses 700 milhões você antecipa do ano para o próprio ano. Tá? Então, assim, o saldo que a gente passou em aberto em dezembro, com antecipação de recebíveis, foi na ordem de 160 milhões. Tá? Então,
esse é o que foi somado ao fluxo de caixa da companhia. Uma parte importante disso são esses níveis de cartão de crédito, né, onde a gente tem algumas operações que a gente parcela para profissionais liberais, enfim, em vez do cartão. Isso a gente transforma em caixa isso automaticamente. A tendência é a gente continuar fazendo antecipações de recebíveis nos mesmos volumes que a gente faz, mas o efeito disso, o prazo é muito curto. Então, assim, quando eu antecipo em dezembro, eu estou antecipando basicamente receita que seria do primeiro tri, né? Então, essas antecipações, basicamente, elas mudam de um tri para o outro, tá? Não é correto imaginar que a soma do saldo seria o efeito disso na minha geração de caixa, tá? E para 2025, a nossa expectativa de geração de caixa é substancialmente maior do que a gente gerou em 24. Tá? Assim, a nossa expectativa, inclusive, é que a gente gere caixa suficiente para arcar com todo o serviço de tá? Essa é a expectativa da administração em termos de geração de caixa para esse ano, e é algo bastante factível de ser atingido, tá? Mesmo com o nível de taxa de juros que a gente está vendo hoje. Perfeito, Birro. Dani, obrigado pelas respostas. Nossa próxima pergunta vem de Ian Seskin, do BTG Pactual. Ian, você pode ativar seu microfone. Bom dia, Léo, Fred, demais diretores. É uma pergunta aqui só do nosso lado. Queria perguntar sobre a agenda de desinvestimentos. Eu queria entender se hoje, né, isso é uma agenda prioritária da estratégia de turnaround da empresa e o quanto que isso toma hoje, né, da agenda dos executivos, né? É, é isso. Obrigado, pessoal. Oi, Ian, bom dia. Obrigado pela pergunta e pela presença. Sim, a gente discute possíveis desinvestimentos. O nosso plano operacional, o plano apresentado, inclusive na conversa com todos os credores, o foco em geração de caixa e retomar o nosso patamar que caiba dentro do nível de alavancagem original da companhia, não contempla desinvestimentos. Então, a gente operacionalmente consegue voltar para esse lugar até o final do ano e começo do ano que vem, sem precisar de desinvestimentos, mas a gente, de fato, sempre vai estar aberto a oportunidades, coisas que a gente entenda que, eventualmente, não tiveram o fit estratégico que a gente imaginava dentro da estratégia do ecossistema. A gente fez muitas expansões, muitos movimentos, obviamente, muitos super acertados, alguns que não encaixaram exatamente como a gente imaginava, então estamos, sim, abertos a boas oportunidades, mas, de novo, elas não fazem parte do nosso plano de execução. Nosso foco é 100% na execução das iniciativas que eu descrevi aqui para você. Esse é o foco meu, é o foco do meu time. Então, a menor parte do nosso tempo é dedicado para avaliar oportunidades que possam surgir. Perfeito, Léo. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Leandro Bastos, do Citi. Leandro, você pode ativar seu microfone. Bom dia, Léo, Fred, obrigado. São duas. A primeira é sobre geração de caixa. Eu queria pegar aqui um pouco uma referência de sazonalidade. A gente sabe que, historicamente, a companhia tem um primeiro tri ali mais intenso, né, em consumo, mas no qual vocês comentaram que a linha de fornecedores, por exemplo, deve ser um pouco mais estável. Eu queria pegar aqui pelo menos um direcional assim, de geração de caixa do primeiro tri. O que a gente deveria imaginar? Esse é um primeiro ponto. A segunda, pegando aqui o ponto de eficiência de frete, né, acho que vocês reiteraram aqui como uma agenda importante para o ano. Aí acho que é mais para entender aqui o timing, né, dessas melhoras e assim, até magnitude que já dá para esperar nos resultados desse ano. Obrigado. Opa, vamos lá, deixa eu pegar aqui a questão da fluxo de caixa. Assim, primeiro trimestre tem um fator que vai continuar ele vai continuar consumindo capital de giro, que é contra receber, porque março tem a virada da CEMED e ele é um mês, assim, normalmente ele é um mês muito distorcido, porque, dado a virada de preço, assim, você tem uma antecipação normal de compras, assim, então
Isso não vai mudar, então, assim, a dinâmica de capital de giro do primeiro TRI, eu sempre vou ter um conto a receber mais alto, que normaliza o segundo TRI, dada essa dinâmica de março, tá? O que vai mudar é o seguinte, normalmente a gente tinha um consumo de capital de giro na conta de fornecedores no primeiro TRI, isso não tende a acontecer mais, a gente deve ter essa conta mais estável. Se você pegar nos últimos anos, historicamente, a gente tinha um consumo de capital de giro na parte de fornecedores muito forte, com as ações que a gente tomou, isso deve ser normalizado. Com isso, esse efeito ainda de aumento de contas a receber deve gerar uma geração de caixa pouco negativa no primeiro trimestre, mas que é muito compensada pela geração de caixa do segundo trimestre, dado que você normaliza o capital de giro com os recebimentos assim, principalmente da venda de março, que é muito mais forte. Quando você olhar o primeiro semestre, você vai ver uma geração de caixa já bastante diferente do que você viu no primeiro semestre de 24. E, enfim, essa tende a ser a sazonalidade normal do business, né? Assim, depois do segundo semestre, os efeitos sazonais deveriam passar a ser muito menores, né? Assim, estruturalmente, a gente vai ter esse consumo maior de capital de giro no primeiro trimestre virado de semestre, isso é médio, e depois disso deveria ser mais normal a partir dos outros trimestres do ano. Boa. Referente à pergunta de eficiência de frete, Leandro, só o cronograma de tudo que a gente está fazendo. Tá? Então, a gente começou no quarto TRI com back-office, criação de CSC, redução de despesas gerais e administrativas, como eu falei, que a gente já teve uma queda. Na virada do quarto TRI para o primeiro TRI, junção de operações fixas de CDs. Então, a gente já vê no primeiro TRI a redução do custo fixo das nossas operações de CDs. Em paralelo a isso, o encerramento de algumas operações, como o Farmi, que também já reduzem a nossa despesa no primeiro TRI, e a eficiência de frete, ela começa agora a partir do segundo TRI, e a gente vê a maior captura, o maior benefício disso ao longo do segundo semestre desse ano e primeiro semestre do ano que vem. Então, dentro de todo o cronograma que a gente montou, ele é a última pedra, então ela começa agora, a gente enxerga a captura terceiro e quarto TRI, ordem de grandeza, a gente quer trabalhar aqui como 10 a 15% de redução disso ao longo do tempo. Tá? Então, o benefício full disso a gente deveria ver no primeiro semestre do ano que vem, mas já parcial no segundo semestre desse ano. Isso já está embutido no nosso objetivo e orçamento para 2025. Claríssimo, obrigado. Bom dia. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Agora, gostaria de passar a palavra para as considerações finais da companhia. Bom, novamente, gostaríamos de agradecer aqui a presença de todos, a participação e as perguntas, e reforçar a nossa confiança em todo o plano desenhado no ano de 2024, iniciada a execução com capturas iniciais de resultado, como a gente comentou, mas apostando que teremos sim resultados sequenciais melhorando ao longo de todos os trimestres desse ano, e a agenda minha e do time é 100% focada nessa execução. Obrigado de novo, e eu, Fred, e o time de RI, todos continuamos à disposição de vocês aí. Um abraço e boa sexta-feira. A videoconferência de resultados referentes ao quarto trimestre de 2024 da Vível está encerrada. O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder às demais dúvidas e questões. Muito obrigada aos participantes e tenham todos um ótimo dia.